Iniciando aqui mais o TED Talk, agora estamos com esse modelo presencial. Eu tenho a honra aqui de ter comigo o professor Carlos Bezerra, para comentar de um assunto muito candente, não é? Que é justamente a questão do Charlie Kirk. Ou seja, o professor já sabe, todos já sabem, não é? Porque creio que quem utiliza os noticiários viu essa situação recente do assassinato ao vivo do então direitista Charlie Kirk, que parece que estava sendo cotado pelo próprio Trump no futuro de ser um presidenciável, né? Então não foi qualquer um que morreu nesse atentado. E para isso tem aqui o professor que fará o seu comentário sobre as razões, as causas, né, para termos esses efeitos, que é esse efeito devastador na política. Então pode se apresentar, professor, para quem não me conhece, e iniciar o assunto, por favor. Muito obrigado, Luigi. Obrigado pelo convite. Eu e o Luigi já somos velhos conhecidos, né? Já fizemos várias aulas no TED Talk e agora tenho o prazer de, junto com o Luigi, inaugurar esse novo modelo. Eu sou o professor Carlos Bezerra, sou professor de História. Há muito tempo trabalho no meu canal, tenho o Apostolado Glória e Maria, sobre a questão, as causas mais profundas da crise da igreja. Recentemente publiquei um livro chamado O Mistério da Irmã Lúcia, que ainda encontra-se à venda, pela editora Caravelas, e já estamos trabalhando aí uma segunda edição, né. Se Deus quiser, em breve teremos uma segunda edição, já que as vendas foram esgotadas. Bom, obrigado pelo convite, Luíde. E nós temos que tratar hoje de um assunto bastante árduo, né. Então, todo acontecimento de grande impacto, nós precisamos examinar as causas que são as mais recentes, né, aquelas que todos nós vivemos o impacto direto delas, e, porém, todo grande acontecimento também tem as causas mais profundas, né. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas duas causas, as mais recentes e as mais profundas. Perfeito. Sobre mais profundas, não é? O próprio título desse episódio, que seria A Revolta dos Degenerados, que faz uma referência ao Michael Jones, já deixa bastante direta, né? A gente joga uma nuance nessa questão de profundas. Porém, professor, o senhor tinha me dito que tinha um vídeo que o senhor gostaria de publicar aqui antes, né? Apresentar antes, que eu posso colocar na tela para quem está acompanhando ver. E então, supondo que já tenha aparecido, poderia comentar o vídeo do Sim, Papa? sim, sim. É um pronunciamento do Papa Leão XIV, está no site do Vaticano, do Vatican News, e todos podem conferir lá também, porque tem todo o texto na íntegra, né, e também tem as imagens, né, uma conferência que foi filmada. E nesta conferência, ele cita, né, é uma conferência dirigida a um congresso em Chicago, e ali ele cita, toda essa construção, cabalista, não é? De retificação do mundo. Então é preciso, melhorar o mundo, né, melhorar o mundo no sentido de criação. É preciso, reordenar o mundo, a criação do mundo. E ele fala explicitamente, ele usa o termo cabalista da cabala de Isaac Luria, né, de retificação do mundo, que ele chama de Tikkun Olam. Então eu gostaria que pedir ao Luiz que colocasse, né, esse trechozinho, no início desse nosso podcast aqui, para que os senhores tenham uma noção clara de tudo aquilo que a gente vai falar, como está relacionado ao Tikkun Olam. A paz esteja convosco, saudações de Roma, com grande alegria me uno a vocês em Chicago, onde a Fundação Les Tourneras nos reúne para a caminhada anual pela vida contra a esclerose lateral amiotrófica. Horas é um encontro de muitas pessoas. Primeiramente, quero expressar minha admiração e gratidão aos pesquisadores e cientistas presentes aqui. Nossos irmãos judeus nos dizem: um dos grandes projetos de Deus para a família humana é completar e aperfeiçoar a criação muito boa que nos foi dada. Tikkun Olam. Perfeito. Então, supondo que eu já tenha posto agora na edição, né? Eu poderia comentar, efetivamente falando as implicações, né? Porque este termo é muito hermético para o público em comum. Eu acho que é por isso que o Papa pode falar isso de um modo até tão escancarado, porque para a maioria das pessoas Tico não é nada. Porém, poderia explicar então, afinal, o que é este termo e a importância deste vídeo? Esse termo está relacionado à ideia messiânica judaica.
E a ideia messiânica judaica, né, encontrada tanto no Talmud quanto mais, de forma mais esotérica na Cabala, e principalmente a partir de Isaac Luria e depois com o movimento do Hassidismo, a partir do século XVIII, né, refere-se a essa dialética entre bem e mal. Portanto, nessa era messiânica, segundo, o Tikkun Olam seria, né, o momento da retificação do mundo, da reorganização do mundo, da purificação do mundo, já que a crise do mundo se dá não pelo pecado original, conforme a doutrina católica ensina, mas por uma queda da divindade. E essa queda da divindade, a cabala luriânica chama de Tzim Tzum. E a solução para essa queda da divindade vai se dar no final dos tempos com o Tikkun Olam. E para que haja o Tikkun Olam é necessário que haja primeiro um movimento de degeneração acentuada e provocada para que se viva o pecado de tal maneira que seja necessário a vinda do Messias. Ah, perfeito. Ou seja, mesmo e algo interessante, porque do mesmo modo que a gente vê, por exemplo, a New Age, que é mais à esquerda, e o perennialismo, que é mais à direita, a gente também nota, professor, só para fazer uma pequena digressão, porém um comentário que eu creio que seja interessante, que cabe, é que nós vemos que, seja para um lado, seja para o outro, nós temos termos que na realidade são idênticos no fundo. E eu acho que seja a mesma coisa, porque, peguemos, por exemplo, esse jovem que assassinou agora o Charlie Kirk, né. Ele provavelmente era ligado justamente a esse movimento Antifa, e então ele é um partidário, por exemplo, do movimento, não é, de transexual, a princípio, e Sim. eu digo isso por uma razão, porque estes são movimentos de um caráter explicitamente esquerdista, porém explicitamente também aceleracionista. Porém, se nós procurarmos, por exemplo, a Otto Offen e todos esses movimentos de direita, eles também são aceleracionistas, que é o que o Évola dizia de cavalgar o tigre, ou seja, que é preciso que nós aceleremos a decadência do mundo Sim. para chegar no fim da idade atual, idade das trevas, e Que chegar ele chama de Kali Yuga. isso, e chegar então à idade de ouro, né. É como se a gente chegasse no final para dar o reset, e o reset ele retorna, né. Perfeito. Muito interessante isso aí, porque a gente vê como esses 2 movimentos vão convergindo, né, vão convergindo. O professor Orlando Fedeli fazia uma leitura mais ou menos parecida com isso, né, entre o confronto entre panteísmo e gnose, que se dá, sempre em determinado momento da história com um resultado catastrófico. Ele chamava de curto-circuito da história. Do ponto de vista que nós estamos analisando aqui, a gente pode ver como, de fato, essa leitura que o professor Orlando Fedeli fazia faz sentido, né, mas nós estamos agora expandindo um pouco mais isso, para que vocês entendam em que ponto que nós estamos. Então é verdade que a nova direita, a direita perennialista, ela também, de alguma maneira, ela procura acelerar esse processo de decadência, que eles chamam de fase final, né, do grande Manvantara, que seria o Kali Yuga. Então é necessário que haja esse processo de destruição para que haja um retorno à Era de Ouro, ao princípio, né, do grande ciclo. E por outro lado, o New Age e os globalistas atuam também da mesma maneira, promovendo o pecado, a sodomização do mundo, para acelerar esse processo, para que haja a correção do mundo, né, o Tikkun Olam. No caso do assassinato do Charlie Kirk, nós vamos ver essas 2 coisas, né. A causa imediata é justamente, né, essa causa que leva à promoção da degeneração como ferramenta de controle político. E é isso que o Michael Jones, cita no seu livro, Libido Dominante. E a libido dominante, o Michael Jones, ele já, se não me engano, na capa, né, da edição americana, não na edição brasileira, mas na edição americana, tem a figura de Sansão e Dalila. Que ele demonstra, assim, com essa figura, como que a fraqueza, do homem, pelo pecado contra o sexto mandamento, ele pode ser usado como arma de guerra. E foi isso que os filisteus fizeram contra Sansão. Então Sansão, um inimigo invencível, uma super força, como eles fazem para derrotar Sansão? Usando a Dalila para seduzi-lo.
Sansão se deixa levar pelo pecado contra o sexto mandamento, e qual o final da história nós conhecemos, ele termina cego. É. Então, essa utilização da ferramenta sexual como controle político contra o seu inimigo está muito presente nos nossos dias. E na era moderna, isso se inicia com o Marquês de Sade. O Marquês de Sade, né, ele vai dar início a isso. E não porque ele fosse um degenerado, que simplesmente, tinha o seu vício, evidentemente, tudo isso, né, mas ele sabia muito bem o que fazia. Ah, Santo Agostinho, e no seu livro, As Duas Cidades, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né, ele ele coloca ali muito claramente, né, um princípio que faz a gente entender muito bem isso tudo. Ele diz que um homem bom, ele, ainda que seja escravo, ele será livre. E um homem mau, ainda que seja livre, ele será sempre escravo. E será escravo de tantos senhores quanto forem os seus vícios. Então, a verdadeira liberdade está em controlar, né, as suas paixões mais degradantes, mais degeneradas. E o Marquês de Sade, ele vai dizer exatamente isso também, só que com outras palavras, né. Ele vai dizer que há 2 tipos de homem: há o homem que consegue viver em paz e o homem que está sempre em conflito. O homem que vive em paz é aquele homem que consegue controlar as suas paixões, né, decaídas. E o homem que está sempre em conflito é o homem que se deixa levar por elas. A diferença é que o Marquês de Sade, ele justamente ele prefere este homem que está sempre em conflito. E esse conceito de paz, eh, na realidade, da doutrina católica, está aprofundada com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dá um conceito de paz que os modernos desconhecem completamente. E na maioria das vezes as pessoas não têm noção quando se fala em paz, né. Então a verdadeira paz primeiro começa no indivíduo. Então como é que a gente faz para pacificar um indivíduo? Temos que pacificar cada um de nós primeiramente, né. E essa pacificação se dá controlando nossos apetites. Então nós temos o apetite espiritual e temos o apetite corporal. O apetite corporal é o apetite animal, né. Se nós conseguimos controlar esses apetites, os submetê-los à nossa razão, à nossa reta razão, né, a gente consegue essa pacificação interna do homem. Porque o homem está em paz quando ele consegue controlar as suas paixões. Se o homem não faz isso, ele está em conflito permanente. Ele vai estar sempre se deixando levar pelas suas paixões, pelos seus pecados, né? E como se promove uma revolução verdadeiramente fazendo com que o homem nunca esteja pacificado? Ele precisa estar em conflito permanente. E o Marquês de Sade entendeu perfeitamente bem isso. Então ele propõe um tipo de liberdade degenerada que é possível mesmo dentro de um confinamento. Desde que você dê a este homem liberdade para fazer, né, todas as suas perversões sexuais. Então é o princípio da revolução sexual e o professor Carlos Nogueira vai dizer depois, né, muito bem dito também, ele chama de revolução sado-libertina, porque compreende de todo este período, começando pelo Marquês de Sade, que usa bem o princípio para aplicar a revolução, vai se estender, eh, com o com a escola de Frankfurt, né, sobretudo com Marcuse, e vai chegar até os dias atuais, entendeu? Então, é preciso se entender, a de que maneira essa deformação da sexualidade humana, ela passa a ser utilizada como arma contra a civilização cristã. É porque a escola de Frankfurt, professor, um erro que eles perceberam, um erro, por assim dizer, na estratégia revolucionária, é que eles viram, por exemplo, que quando Stalin assumiu o poder, o Stalin, por exemplo, ele baniu a prostituição, Uhum. tanto que muitos membros, podemos até pesquisar, do Partido Comunista de Londres, eles escreveram várias cartas contra o Stalin, porque tinha um jornalista homossexual do Partido Comunista de Londres, que morava na Rússia, e ele deportou. Exato. Ou seja, na realidade, eles perceberam que
dependendo do modo como a revolução ela é aplicada, que a humanidade ela tem um vício, que é uma tendência a retornar ao cumprimento da lei natural. E é esse o problema. Ou seja, porque primeiro vem uma revolução, que é progressista, entretanto, na prática, ela acaba que ela volta os seus partidários, né, eles voltam a um cumprimento direto ou indireto, consciente ou inconsciente da lei natural, porque é a lei que está escrita no coração dos homens. E esse foi o problema, porque eles perceberam que a revolução, ela dá 2 passos, mas depois volta para trás. E esse foi um problema que eles notaram, sobretudo no governo Stalin, que justamente se tornou até um conservador em muitos sentidos. E a gente vê isso, por exemplo, na política, é só comparar, isso é muito interessante que o Michael Jones também pontua, que há uns anos, essa coisa woke, identitária e tudo mais, isso é recente. Mesmo na política brasileira, isso foi importado dos Estados Unidos. Porém, antes, os esquerdistas eles se preocupavam com economia, com a mais-valia, ou seja, e tanto que hoje a gente vê grupos como até o próprio PCO, que eles são daquela velha esquerda e que eles estão sempre em conflito com as pautas identitárias. Ou seja, justamente porque, na realidade, as pautas woke, as pautas identitaristas e tudo mais, elas não tratam propriamente de política, mas de sentimento. Sim. E o problema, então, é que, como o Michael Jones fala, quando uma pauta desse tipo passa a ser tratada, as pessoas esquecem a economia. E o que acontece no campo econômico? Reina o liberalismo. Isso. Seja no governo de direita ou governo de esquerda, é sempre o liberalismo econômico. Ou seja, o mesmo grupo controla o dinheiro, enquanto as pessoas elas estão disputando sempre por coisas supérfluas. Exatamente. E aí nós temos 3 figuras importantes nesse processo aí, não é? O primeiro é o Magnus Hirschfeld. Então o Magnus Hirschfeld, ele vai ser, por assim dizer, o pai da ideologia de gênero. Ele é que vai começar a estabelecer os princípios de que a questão da homossexualidade, ela não é uma questão de preferência sexual ou de vício contra a natureza, mas é uma questão de ser, é uma questão ontológica. Depois nós vamos ter aí contra essa virada da Revolução Russa com o Stalin, que mantém algo de moral e moralidade. Nós vamos ter o avesso disso com o William Reich. Então o William Reich vai começar a utilizar a questão sexual fazendo uma mistura do marxismo com a psicanálise de Freud e que vai estabelecer uma espécie de liberdade sexual ao extremo, porque, como você disse, ele considerava que a revolução ela tendia a dar uma refreada por causa do temor que o homem sente diante de Deus. De alguma maneira, pela lei natural, o homem sabe quando ele comete o pecado, não é? E esse respeito à lei natural intrínseca ao próprio homem fazia com que o homem desse uma repulsa contra essa proposta de libertação sexual. E é o que o William Reich vai fazer. Mas não para o bem do homem, mas para usar isso como controle político e assim subjugar os seus inimigos, que em última instância é a própria cristandade, o próprio cristianismo. E o William Reich vai se utilizar dos meios para isso. E a terceira figura é o Theodor Adorno, que vai escrever o livro, A Personalidade Autoritária, na qual ele faz um estereótipo que é muito utilizado hoje contra a direita, que é chamado de fascista, todo aquele que se propõe ser nacionalista de alguma maneira ou defender alguns valores morais de base cristã. Segundo Theodor Adorno, o nazifascismo seria um fenômeno provocado pelo cristianismo, porque o cristianismo reprimia sexualmente as pessoas, e essa repressão sexual virou uma patologia e uma necessidade de se impor autoritativamente contra a população. Então, a origem dos governos autoritários seria uma repressão sexual, um recalque sexual. Portanto, a palavra nazi e fascismo é usada sempre a partir de Theodor Adorno no sentido de patologia. Já não se usa mais isso simplesmente para definir uma diferenciação de pauta política,
mas sim para você desqualificar o adversário de imediato, né, com um estereótipo. Você não passa de um doente, né, isso é uma doença que você tem, um problema sexual seu mal resolvido. A coisa fica resumida a isso. Por exemplo, você fala que você tem aracnofobia, é porque no fundo você gosta de aranhas. É, Ou seja, eles vão tentar sempre dizer que na realidade, porque você não gosta de algo, é porque no fundo, na realidade você gosta. exato, mas você está contido, não é, você está tá se contendo, e aí você pega, e isso tudo tem origem mesmo em Nietzsche, né, com aquela ideia de você, libertar o homem contra qualquer padrão moral. É um homem amoral, né, é um novo homem, o super-homem de Nietzsche seria um homem que está acima da moral. Em gnose, seriam, né, os pneumáticos, aqueles que já estão tão próximos da divindade ou já atingiram, né, esse retorno ao todo primordial, que já não podem mais pecar. É impossível o pecado a eles, né, já estão acima de toda moral. E depois, em pleno anos 60, né, nós vamos ter o reforço disso com Herbert Marcuse, né, e que vai, definitivamente, né, colocar a questão sexual como o centro da libertação do homem. E, obviamente, a partir desse momento, né, começam a surgir, com mais força, com mais vigor, as pautas, do lobby LGBT. E a ideia de que trata-se de uma questão ontológica. E o processo, então, que nós estamos descrevendo aqui, não é? Que é um processo histórico que ele foi um pouco lento, desde Marquês de Sade até chegar em Marcuse, anos 60, não é? Mas que a partir dali consolida uma espécie de, teoria de pensamento, um sistema filosófico que legitimava a sodomia e a deformação sexual, a depravação sexual. Agora, ao mesmo tempo em que você tem um sistema, uma escola filosófica que está legitimando isso, você tem o aparato midiático trabalhando em função disso. Então isso também o Michael Jones coloca no seu livro, né, como é que Hollywood gradativamente vai, né, chegar em Larry Flynn, né, que é o pornógrafo, que vai, e o filme, né, foi feito um filme sobre ele, que se eu não me engano, dos anos 90, justamente no momento em que a sociedade americana estava num debate sobre, né, a questão da pornografia na internet. Como é que se deveria ter um controle sobre isso? E aí Hollywood faz o quê? Lança o filme, né, Larry Flynn, é o mundo contra Larry Flynn, né, que era o pornógrafo, e dessa maneira você consegue, trazer a opinião pública a favor de uma causa, eh, pornográfica. Como se ele fosse um mártir, o bode expiatório. Exatamente, alguém sofreu uma perseguição de uma geração que não compreendia o que ele estava fazendo, porque o que ele estava fazendo era a libertação sexual do homem. Porque em última instância, a libertação sexual do homem, me perdoe o que eu vou dizer aqui agora, né, em última instância, o que eles defendem desde Marquês de Sade, é a masturbação, é a liberdade sexual plena. Marquês de Sade foi prisioneiro na Bastilha, ele foi denunciado pela sua sogra, ficou prisioneiro da Bastilha e na Bastilha ele sentia-se livre, porque ele podia praticar todos os seus vícios, né, e mesmo estando, né, entre 4 paredes ali, ele podia praticar os seus vícios. E aí vai escrever as suas obras, né, justamente para dizer que a libertação sexual, em última instância, é quando o homem consegue satisfazer-se a si mesmo, né. Então, é o caso, né, da pornografia. Então observa que isso vai ser usado como uma ferramenta de controle, a partir da escravização, porque veja, como diz Santo Agostinho, o homem mau, ele vai ser sempre prisioneiro dos seus vícios, por mais que se fale liberdade para ele. Tudo isso que nós ouvimos falar hoje, que eles defendem liberdade, 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 mas é essa liberdade que na verdade aprisiona o homem no pecado.
Essa é a ideia de liberdade que eles querem. E eles sabem muito bem, os que promovem isso. Eles sabem muito bem que isso é uma ferramenta de controle e por isso, né, voltando ao caso do Charlie Kirk, para a gente dizer a causa imediata do assassinato dele é justamente uma geração que foi corrompida a tal ponto que passa a defender o direito de matar uma pessoa que simplesmente, afirma coisas que estão segundo a razão natural e a lei natural. É porque quando o senhor define esse problema não como apenas um problema de opção, de melhor dizendo, de inclinação, de decadência, porém como uma questão ontológica, ontológica é aquilo que é relativo ao ser. Sim. Agora, não a concordando com a teoria da evolução, porém, para pegar um exemplo, porque isso é interessante. Justamente porque ela, erroneamente, ela defende que o ser do homem muda, o que a gente sabe que, na realidade, não muda. Entretanto, essa querela que já foi tratada aqui em outros podcasts, não vamos entrar nela, porém, só para usar um exemplo, a gente tem, por exemplo, o Australopithecus. A gente tem depois, por exemplo, o Homo sapiens. Quando a própria palavra homo, sexual, ela implica Uhum. uma evolução a uma nova categoria ontológica. Homo. Exatamente, como se fosse um novo ser propriamente, né, como se essas pessoas elas tivessem uma quididade, ou seja, uma essência distinta da nossa. Então, é por isso que é tão repugnante e ofensivo na visão deles, quando se toma um partido contrário a essas inclinações. Porque isso não ofende apenas uma posição política ou ou enfim, uma questão de fato sexual. Não, aquilo dali é uma questão, formalmente falando, do próprio ser deles, ou seja, você está indo contra a existência deles. É igual aquele slogan que eles fizeram engraçado, acho que foi a Manuela Dávila que fez na campanha do Bolsonaro, eh, "se se fere a nossa existência, nós faremos resistência", algo assim. Sim. Ou seja, é porque de fato ela está supondo que a posição política do Bolsonaro fere a própria existência, ou seja, é algo de fato que toca o ser dessas pessoas, porque eles acreditam realmente numa mudança do ser. Então, de fato, se nós privássemos essas pessoas de cumprir, de satisfazer as suas inclinações, elas deixariam de existir. Uhum. Seria como se matássemos. Sim. E é interessante porque é tão profundo isso, está tão arraigado, é um processo histórico, daqui a pouco a gente vai voltar, né, na construção desse processo desde, Marcuse, que é o fechamento da escola de pensamento, para mais adiante, que nós já estamos no outro nível já disso tudo. E é tão profundo isso para eles, que veja, é que, por exemplo, Charlie Kirk, não é? Há alguns debates dele em que essa questão é colocada, né, a questão do homossexualismo, e ele demonstra-se indiferente à questão homossexual, típico do liberal, veja, que é o caso também do Bolsonaro, dos bolsonaristas de um modo geral, não é? De toda a equipe, né? O que importa é o voto. Então, mas veja, segundo, essa visão liberal, que já foi assumida pela humanidade quase que por completo, não é? Não há problema na questão do pecado contra a natureza, já que não se considera isso um pecado mais, se considera um direito humano, não é? Então, nesse sentido, essas pessoas elas não são contra o homossexualismo. Estou falando de homossexualismo não da pessoa que pratica, mas do ato em si. Eles não são contra o ato homossexual. Era o caso do Charlie Kirk até o momento daquela há um debate dele, né, vocês podem achar no YouTube, onde até um jovem que está ali argumentando com ele está citando justamente o Michael Jones e a libido dominante, né, pra dizer exatamente isso, né, que se você aceitou o princípio da coisa, você vai aceitar o desdobramento depois. Então ali naquele momento ali, Charlie Kirk e nos demais liberais, né, algo assim, não preocupa-se com a questão do homossexualismo, né, mas não consegue ver que a questão já não é mais só isso. Existe uma pauta maior ligada à ideia ontológica que leva à ideologia de gênero, né, ou seja, já não se trata mais do homem, que tem vício contra a natureza, mas do homem que quer transformar, o seu próprio corpo da maneira que
que lhe convém. O próprio transhumanismo, ele vem muito a reboque disso, porque ele lhe dá aquele homem israelense careca, aquele autor muito famoso, eu não me lembro agora por quê, eu acho que ele escreveu justamente aquele livro Sapiens, Hum. Yuri, alguma coisa assim, esqueci o nome dele. Porém, num livro recente, esse mesmo livro, o recentemente publicado por ele se assume definitivamente, publicamente, como homossexual. Ele não assumia isso antes. E é nesse livro que ele justifica a sua explicitar essa posição, porque ele diz que é necessário que a religião, ela refaça o seu método de propaganda no futuro, porque ela se tornará algo caduco no momento que a evolução humana, por meio do transhumanismo, chegar a tal ponto que eles matem a morte e, em decorrência de matar a morte, a procriação não tem a razão de existir. Ou seja, mesmo aquele em Gênesis, ou Você vai seja, renovar a vida, né? A pessoa vai estar aqui para sempre. Para que ter uma renovação se não tem morte mais? sim, exatamente, ou seja, aquilo em Gênesis de povoar a face da terra, isso não existe, esse preceito ele caducou, porque no momento que não exista mais morte, a gente terá sempre o mesmo número limitado de pessoas, ou mesmo, supostamente, né, pessoas que, como naquele livro do Admirável Mundo Novo, elas nascem incubadas, você possa lá colocar branco, negro, asiático, não sei o quê, pá, faz ali como aqueles dinossauros que você coloca na água e eles nascem os ovinhos, né. É a mesma coisa, ou seja, Tudo in vitro, né? isso. E então, como a morte não existiria mais, a gente teria um número fixo de pessoas, ou mesmo um número fabricado de pessoas, e por isso que ele justificou a posição dele, dizendo que não seria mais antinatural, mesmo num sentido pragmático, justamente porque num futuro próximo, não existindo mais a morte, não há mais necessidade da procriação. Isso, em última análise, remonta à diagnose, né? Porque já que a divindade é presente na matéria com o nascimento, por isso eles são contra a reprodução, e são a favor do aborto, né? E Exatamente. são a favor das relações, né, contra a natureza. Mas veja que pessoas como o Charlie Kirk não compreendem que nós não estamos mais nos anos 60. Não, Não é uma questão, de você aceitar o pecado contra a natureza dentro do raciocínio liberal. É uma questão de que há um processo que já está levando para um outro patamar a coisa. É possível e que o Charlie Kirk estivesse dentro de um processo de aprendizado, de construção, em relação ao catolicismo, uma aproximação ao catolicismo e tal, tudo isso. Mas havia ainda um longo caminho para ele percorrer. Mas o fato é que eh, há um processo histórico dos anos 60 para cá. Então, primeiro você tem uma legitimação de uma escola de pensamento, né, no sentido antropológico, e depois disso a consequência vai ser a consumação jurídica disso. Então, o que acontece em 2015? Em 2015, a Suprema Corte norte-americana aprova a lei de casamento com Obama. com Obama, de pessoas do mesmo sexo. E foi o estopim para que todas as Suprema Cortes do mundo todo passassem a adotar o mesmo procedimento. Então agora você tem uma conquista jurídica, já não é mais uma conquista de pensamento antropológico, filosófico. Agora nós demos um outro passo, que é a questão, né, jurídica. E aí você começa a ter um sistema de leis que estão de acordo com aquela escola de pensamento. É como a própria Damares, durante o governo Bolsonaro, e numa entrevista recente dela, que ela protocolou recentemente, que eu acho que ela é senadora, algo assim, ela protocolou recentemente uma bolsa, um auxílio para transexuais no Brasil. Ou seja, você vai ganhar um salário mínimo, ou se você se declarar e bater tantas condições de renda, Sim, vai ganhar um salário mínimo. E ela fala isso orgulhosa, porque ela fala que é uma classe da sociedade que é muito oprimida, que não tem as mesmas oportunidades de emprego. Porém, quando você dá uma bolsa para isso, você não está ajudando uma classe favorecida. Você está garantindo com que mais pessoas no futuro venham a aderir a essa claro. classe. Que agora não se trata mais de homossexualismo, Sim, como se entendia nos anos 60. Agora se trata de ideologia de gênero. Então agora, além do homossexual, segundo eles, existem o homossexual. Agora não é uma questão de opção sexual, agora é uma questão de ser, né.
Então, você tem agora o sexo masculino, feminino e o homossexual. O E agora com a ideologia de gênero, você tem o travesti, você tem o transformista, você tem o assexuado, entendeu? Você tem o pedófilo, e aí vai, entendeu? Uma variedade de patologias que, na realidade, são desvios e contra a natureza, são pecados, como aquilo que nós falamos no início, né, da nossa exposição aqui. Essa ideia de liberdade desenfreada, na verdade, é um aprisionamento aos vícios do homem, e cada vez mais aprisionado a esses vícios, o homem vai decaindo mais e mais e mais. Esse é o processo que nós estamos. Só que agora nós temos um conjunto de leis que está legitimando tudo isso, e e em todos os países. e eu citei justamente a Damares e o governo Bolsonaro, por quê? Porque a gente vê justamente que a oposição, ela está presa ao passado. Por quê? Justamente porque mesmo aquele pretensamente conservador, justamente para fazer controle de danos da própria autoimagem, ou seja, ao invés de você defender valores positivos, e isso a gente pode perceber na direita, isso é muito comum. Abrindo concessões. Isso, porque na realidade as pessoas da direita, isso que é engraçado, elas não querem ser nada. Você pega um discurso de um direitista e ele vai tentar justificar por que que ele não é racista, por que que ele não é homofóbico, por que que ele não é isso e aquilo. No fundo, quando você não é muitas coisas, você não é nada. Sim, sim. Você não está propondo alguma coisa, você só está dizendo que aquilo que você não é. Só que não existe definição em negativo, ou seja, você abre tantas concessões para fazer um controle da própria autoimagem, para conseguir viabilizar sua candidatura, justamente porque a maioria das pessoas tem uma mentalidade liberal e você não pode falar nada que já ofende e tudo mais, que as pautas justamente da direita, da esquerda, elas avançam muito mais rapidamente nos governos de esquerda, porque há um silêncio muito maior. É. Porque as pessoas elas pensam que estão sobre um governo de direita, então elas baixam a guarda, e as políticas mais hediondas, em questão moral, podem ser aprovadas, porque são aprovadas pela caneta de alguém de direita. É como esse discurso do Papa Leão XIV, Sim. pretensamente conservadora, e que ele foi mais explícito que o Francisco. Mais explícito, não é? Ele disse claramente, que estão trabalhando para melhorar a criação. Exatamente, ou seja, há uma É evolução. uma evolução, é fazer o que Deus não foi capaz de fazer. Exatamente, é porque os gnósticos, eles não assumem o pecado original, no sentido que eles dizem que o pecado é um pecado criacional. Uhum. Ou seja, não é porque o homem pecou, Sim. não. É porque a criação, ela é falha desde o primeiro dia. Ou seja, É preciso corrigir essa falha. ou seja, o homem não tem culpa de nada. E o homem, ele tem o dever de retificar o mundo. Essa é a ideia messiânica cabalista, E é igual, e o Papa Leão XIV acabou de defender. e que a gente vê base também, justamente pela própria inspiração na cabala, da psicologia freudiana. Porque na realidade, na psicologia freudiana, o pecado não existe. O que existe é justamente a contenção, ou seja, a contenção dos próprios vícios é o que geraria a neurose. Uhum. Então, para curar a neurose, a gente vê que o homem ele deveria justamente aderir aos vícios e não retraí-los. Então, na realidade, essa noção da própria psicologia freudiana, ela vem na negação do pecado original e ela aprova essa noção de que há, na realidade, na criação, um erro. Ou seja, que as suas tendências, elas vêm, na verdade, por um erro da própria criação e que você não tem nada que fazer, e o que você pode fazer, talvez, é redimir a criação. Exato, exato. E essas coisas você vai verificar tanto na direita quanto na esquerda, Sim, não é? É o mesmo princípio errado que está presente nas duas vertentes, não é? Tanto na esquerda quanto na direita. Elas vão divergir em alguns pontos acidentais, mas essencialmente elas vão convergir sempre. Vão sempre convergir. Agora, é claro que isso faz parte de um processo de dialética, não é? Porque a dialética infernal, ela precisa de consentimento das pessoas. Então veja que dentro do próprio movimento, cabalista judaico, há este processo dialético também, né. E por isso, né, são eles os mestres que controlam, esta enxurrada de informação que estimula, né, aquilo que tem de pior no homem. Justamente contra o sexto mandamento. E daí porque que nós, né, iniciamos aqui nosso bate-papo falando, usando a palavra degenerados. Porque veja, no momento em que
existe uma legitimação filosófica antropológica, que foi construída ao longo do século XX e depois, já no século XXI, uma legitimação jurídica para isso tudo. O que acontece com o degenerado? O degenerado é aquela pessoa que o pecado para ele, tá, ele é tão afeito ao pecado, ele tem tanto amor ao pecado, que ele não quer mais abandonar o pecado. Ao passo que os pecadores, como todos nós somos pecadores, estamos num profundo combate, né, para alcançar essa paz interior a partir da nossa ordenação. E esse combate, ofende os degenerados, porque de alguma maneira nós mostramos para os degenerados que nós somos capazes de combater. E a fé cristã, o catolicismo, ofende ainda mais, porque nós afirmamos que naquilo que a gente não pode sozinho, a graça pode, pelo sangue de Cristo. E por isso a gente deve continuar sempre esse combate. O degenerado, ele não quer o combate mais contra a carne, ele se entrega e passa a odiar aqueles que combatem, né. Então, o próximo passo, né, dessa construção degenerada já não é mais a legitimação antropológica, filosófica e nem a legitimação jurídica, porque isso eles já conseguiram no mundo. O passo final é legitimação religiosa, porque é o que nos mantém de pé, é a nossa fé. Então é preciso atacar agora a religião. E aí nós vemos um processo dentro da Igreja Conciliar cada vez maior de aceitação das pautas LGBT. E não pense que começa com o Papa Francisco, já começa com o Papa Paulo VI, e depois com o Papa João Paulo II nós atingimos um outro patamar, quando já se passa a utilizar a expressão pessoa homossexual, como se Deus tivesse criado além da pessoa humana uma outra pessoa, a pessoa homossexual. E com o Papa Francisco, a gente vê essa agenda acelerada, né? E infelizmente a continuidade disso com o Papa Leão XIV. E professor, inclusive o próprio Papa Paulo VI, há várias fontes, aparece até na própria Times, na época, que ele tinha pelo menos 2 a 3 amantes, Sim. que eram atores. Sim, o padre Dom Luiz de Villa, em Chiesa Viva, fazia essa denúncia. Inclusive, está lá em Chiesa Viva, né, que o nome Paulo, que ele adota no pontificado dele, não era em homenagem ao apóstolo São Paulo, mas sim ao amante, o ator de cinema chamado Paolo Carlini. Era um ator de cinema italiano. E, inclusive, uma coisa bastante interessante é que tanto essas denúncias tinham um valor, que ele imprimiu dezenas de unidades, e justamente na semana da beatificação, da canonização, melhor dizendo, ele espalhou esses panfletos por Sim, todos os sim, cardeais e foi adiada. sim. Tan Exatamente, foi verdade. Porque foi um escândalo. Sim, ele conseguiu adiar, mas aí sob o Bento Francisco. XVI. É isso, e mas sobre Francisco foi feita a canonização de Paulo VI, né. Mas o Dom Luiz conseguiu adiar isso o máximo que pôde, apresentando justamente essas provas. E tanto que ele mesmo menciona, mas pelo menos na mesma semana da canonização, 3 cardeais, a princípio, mostraram as mesmas a eles ameaçaram Uhum. Roma, Uhum. no sentido de que, se isso ocorrer, vamos liberar um dossiê que nós já temos entre nós, ou seja, era algo, entre aspas, "sabido" dentro dos próprios cardeais, ou seja, e isso é muito triste, porque, é claro, é o próprio Papa que está aí em questão, né. Entretanto, se esse fosse o único erro de Paulo VI, seria o menor deles, Sim, sim, sim. porque, na realidade, a gente vê esse Seria a vida pessoal dele, né. Isso, O problema é a questão como isso entra na na doutrina. na doutrina. É a mudança de posicionamento da parte da igreja. Ou seja, por exemplo, no silêncio que ele fez a respeito da pílula, durante 1 ano, Sim. porque se ele tivesse condenado imediatamente, as pessoas não teriam usado, mas ele esperou 1 ano. Por quê? E a condenação, ela saiu a nota de rodapé, ou seja, ele esperou 1 ano, porque daí todos os católicos já estavam utilizando. Uma coisa interessante é um sermão dado pelo atual Papa, ainda como cardeal Prevost, em Chicago, em 2023. 2023, ele faz, né, para uma universidade de Chicago, isso vocês podem encontrar também na internet. E ali ele cita,
o seu grande mentor, que foi o cardeal José Bernardin, que foi denunciado pelo Church militante como um grande pederasta e predador homossexual, que teria feito rito satânico com abuso sexual na Carolina do Sul. E tá aí, né, citado nesse discurso pelo Robert Prevost. E ali ele estabelece alguns princípios que fazem a gente entender, o que eles pretendiam, sob o pretexto de defender a vida em todas as suas formas, eh, ele vai dizer que, por exemplo, a pessoa não pode ser contra a pena de morte, não, perdão, a pessoa não pode ser contra o aborto e, ao mesmo tempo, defender a pena de morte. É um falso dilema. Um falso dilema, exatamente, é. Ele não leva em consideração, né, uma série de fatores, mas para dizer que está defendendo a vida acima de tudo. Então, se você é pro-life, você defende, a vida e é contra o aborto, você tem que defender a vida sempre, Em todas as todas circunstâncias. as circunstâncias, portanto, você tem que ser contra a pena de morte. O problema é que, na realidade, segundo a moral católica, o que é sempre indefensável é a condenação de um inocente. Perfeito. Essa é a distinção que deve ser feita. Ou seja, é sempre isso, efetivamente falando, é sempre errado matar o inocente. Por isso que Cristo foi o maior dos Exatamente. pecados. E no caso do aborto, né, tem ainda mais agravante. Porque é um inocente. Além de ser o inocente, é indefeso e está sendo vítima da pessoa que deveria defendê-lo. Deveria proteger a própria vida dele. Exatamente. E, então, é algo triplo, né? É uma Você anti-eucaristia. não tem como comparar isso com a pena de morte. Exatamente. Quando nós falamos em pena de morte, nós estamos defendendo a execução de uma pessoa culpada, criminosa. Como, por exemplo, o próprio assassino do Charlie Kirk. Sim. Isso causou um burburinho tão grande nos Estados Unidos que o governador de Utah teve que resolver a questão ele próprio, né? E a primeira coisa que ele falou no primeiro discurso à TV foi que é bom lembrar as pessoas que a pena de morte ainda existe em Utah. Sim. E ele sabia, o Charlie, que como é o nome dele? É Tyler Robinson, o Isso. assassino, né? Vamos considerá-lo como assassino, porque todas as evidências, né, estão apontando para ele. E eu digo que já vamos falar das causas mais profundas, mas da causa imediata que nós estamos, né, conversando aqui agora, convergem justamente para o Tyler Robinson como o assassino do Charlie Kirk, justamente por essas razões que nós estamos expondo aqui. Mas veja, o Tyler Robinson, né, a sangue frio, planejou e executou uma pessoa diante das câmeras, diante da sua esposa e filhos, para o mundo todo ver. E, inclusive, nos cartuchos Sim. estava escrito Antifa. Ele escreveu nos cartuchos Antifa em cada um das balas. Ou seja, quando nós dissemos no início que ele era ligado ao movimento Antifa, isso não é uma suposição vaga. Isso leva a gente a uma outra coisa grave, que é, né, essas manifestações esquerdistas, né, de degenerados, que são degenerados, né, que estão vibrando, comemorando, não apenas, isso é que precisa ser dito, não apenas a morte do Charlie Kirk, mas o assassinato. Eles estão comemorando um assassinato. Porque uma coisa é quando morre um inimigo político lá, morreu por causa natural, né, ou um acidente ou coisa assim, e aí a pessoa, fica feliz porque morreu, foi ali, né, o seu inimigo político foi para outra vida. Por exemplo, o Tancredo Neves caiu do avião. Pois é. É isso. É isso. Ninguém matou. Exato. Na verdade, há indícios que sim, porém. Não, por exemplo, né, o Fidel Castro morreu, né, as pessoas de direita comemoraram porque foi-se embora um inimigo político, né, de muitos e muitos anos, entendeu? Agora, é diferente você comemorar o assassinato, porque você comemorando o assassinato, você se torna cúmplice do assassino, entendeu? Você, de certa maneira, né, seria capaz de dar munição para o assassino fazer aquilo. Inclusive, eu vi uma camiseta asquerosa que fizeram, uma empresa americana, ela fez uma camiseta escrito Debate This, ou seja, debata isso, e colocou uma foto dele levando um tiro. Ou seja,
Porque para isso eles vão tentar replicar este mesmo ato, Uhum. agora em massa, Uhum. no seguinte sentido, justamente de justificar esse tipo de assassinato político. Sim, aí a pessoa que é contra essa pauta LGBT, e veja que o Charlie Kirk não era contra o homossexualismo, ele era contra a pauta LGBT. Mas como a pauta LGBT já foi legitimada, por uma escola de pensamento e pela Suprema Corte do mundo todo, e agora inclusive, né, pela própria religião, então essas pessoas não podem mais viver, porque essa é a próxima fase, entende? Porque já superou a fase da construção ideológica, antropológica, filosófica, já superou a fase da legitimação jurídica, da legitimação religiosa. Aqueles que resistirem a isso merecem a vida. Segundo eles, não merecem mais viver, E isso devem ser eliminados. Então nós chegamos a um extremo, entendeu? E isso vai levar a gente às causas mais profundas da questão, que precisa ser analisada também, não é? Então, vejamos, voltamos ali para o princípio do Tikkun Olam, como nós dissemos no início da nossa conversa. É necessário promover uma desordem tal no mundo que provoque a vinda do Messias. exatamente. Então, nós temos aqui, né, um movimento globalista capitaneando as esquerdas do mundo em última instância, também, por princípio mais profundo, a própria direita, tá certo? Com relação à utilização da questão sexual como ferramenta de controle, de revolução, para enfraquecer o inimigo. Quem são os inimigos é a civilização cristã. É isso que eles querem destruir. E por isso eles fazem essa divisão para fazer e forçar esse choque. Então, de um lado, você tem essas pautas globalistas promovendo, né, todo o sistema contra a natura. E inclusive, como o senhor toca em religião, a gente pode se lembrar aqui do caso recente que aconteceu na igreja anglicana e na igreja veterocatólica, os 2 na Inglaterra, né, de que eles passaram inicialmente a ordenar mulheres, Uhum. e depois disso, passaram a ordenar mulheres, abertamente LGBT. É o que eles querem fazer na igreja católica também. Na Exatamente. igreja católica, eles olha, é uma coisa terrível que o Papa Leão XIV disse nessa entrevista que ele deu. Ele disse o seguinte, isso está para quem quiser ver, ele disse o seguinte: "As pessoas querem que nós mudemos a doutrina para depois que se mude depois o comportamento das pessoas. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que lutar primeiro o comportamento e aí sim a gente muda a doutrina". Isso o Papa Leão XIV dizendo. Primeiro muda o comportamento, muda as atitudes e depois Muda a mas doutrina. ele diz isso quando ele está sendo perguntado pela questão LGBT. Como é que a igreja vai tratar a questão LGBT? Então fica todo mundo comemorando quando ele diz assim: "Não, a doutrina da igreja não vai mudar com relação a isso". Mas o que ele disse na verdade? Ele não disse só isso. Ele disse que a doutrina da igreja, ela só vai mudar quando primeiro mudarem as atitudes das pessoas. Então vai mudar a doutrina da igreja sim, mas primeiro tem que mudar as atitudes. É preciso fazer com que as pessoas primeiro aceitem o pecado contra a natureza como não sendo pecado, mas que como sendo uma questão ontológica, um direito de ser Isso. deles, entendeu? E quando as pessoas aceitarem isso, aí a igreja está preparada para mudar a sua doutrina e fazer o casamento homossexual e posteriormente avançando, até chegar nas diaconisas, etc, etc. Olha, professor, algo interessante aí é que a gente vê um vício na mentalidade modernista e, ao mesmo tempo, na mentalidade pseudo-tradicionalista. Por exemplo, um vício do Dr. Plínio era que ele colocava a crise primeiro no plano moral e depois no plano doutrinal. Só que, na realidade, o que acontece é que a autoridade, então, moral, traduzindo na linguagem da teologia dogmática, seria disciplina. Uhum. Ou seja, a disciplina seria mais importante que a doutrina. Porém, há uma petição de princípio, porque na realidade o que justifica a disciplina é a doutrina. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala aos apóstolos que quem não vos escuta, não me escuta. Porém, isso não se tratava de Cristo falando, por exemplo,
de amizade, no sentido que os apóstolos, eles não estavam falando de Cristo como que convidando as pessoas a serem amigos de Cristo, não. Os apóstolos, eles receberam de Cristo a autoridade para falar em nome dele. Uhum. Ou seja, se eles guardam o depositum fidei, Sim, eles possuem autoridade. sim, Caso não, sim. então não é algo. Cristo não fala de si de modo pessoal, porém, ele fala então não de si mesmo, mas da sua doutrina. Ou seja, a autoridade dos apóstolos, ela não vem per se, porém, em consequência da doutrina. Então, é interessante que o Concílio Vaticano II, por exemplo, ele não se justifica porque eles primeiro tentaram mudar a disciplina, como a missa, sem mudar a doutrina. Por isso que ele tem, na verdade, como explica o padre Cadron, um valor nulo. Porém, é exatamente essa mesma mentalidade que nós vemos tanto num lado que foca, por exemplo, como o Dr. Plínio, em coisas exteriores, ou seja, ser tradicionalista é você fumar um cachimbo, enfim, usar um terno de tal marca, ter um relógio assim, assado, e aparecer bonito nas fotos. Uhum. Então, é por isso que um papa como Leão XIV, ele agrada, porque ele tira fotos bonitas e posta no Instagram, e tá sempre sorrindo e não fala quase nada. Porém, o problema justamente é um problema de fundo, de doutrina, porque a doutrina é o que justifica a disciplina. É isso, e a doutrina do Vaticano II está expressa agora pelo Papa Leão XIV. Ele diz assim, né? Como ensinam nossos irmãos, como dizem nossos irmãos judeus, né? Preciso melhorar a criação tal, Titicolan. Ele citou o Titicolan. Então, isso aí é o reflexo de forma literal, de toda a doutrina do Vaticano II, que agora, nesse momento, já com Leão XIV e a Igreja Sinodal, pode ser explicitado para o mundo de forma absolutamente clara, não é? E é o que nós estamos vivendo agora, com essa legitimação do pecado dentro da própria Igreja, pela hierarquia da Igreja. Professor, isso é muito interessante, porque podemos, só para pontuar aqui, porém, a gente pode falar que é uma interpretação implícita, porém que fica explícita, por exemplo, na Dignitatis Humanae. Uhum. Ou seja, porque se a dignidade humana for entendida Sim, nessa maneira sim, ontológica, sim, também abrange. sim. A ideia de dignidade humana, que é utilizada em Dignitatis Humanae, ela provém de Pico della Mirandola. O princípio está ali em Pico della Mirandola. Isso está escrito no livro do padre Rubem Vielli, A Cabala ao Progressismo, né? E que ele vai fazendo essa construção de como essa doutrina cabalista penetrou no ambiente cristão, primeiro por fora da igreja e finalmente dentro da igreja, né? E a última consequência, nós podemos ver hoje, né? Ele entrou no Vaticano II como doutrina e é o corpo doutrinal que faz, né, a chamada Igreja Conciliar. Então, de um lado nós temos isso daí, né? Agora, analisando o outro lado da questão, que pode ser a causa mais profunda da morte do assassinato de Charlie Kirk, né? Então, vejamos, é sempre recorrente, né, que um degenerado, em um dado momento, né, assuma a causa que ele se enamorou pela sua degeneração, não é? E leve isso às últimas consequências. Isso é comum acontecer. E, por outro lado, tem sempre um movimento que se aproveita disso. Eu me lembro, por exemplo, né, de muitos casos envolvendo neonazistas e que havia financiamento da outra parte para que houvessem distúrbios, entendeu? E que, assim, dessa maneira, se mantinha sempre essa dicotomia acesa. Por exemplo, quando começou-se a se falar em questões homofóbicas, até disto deste momento, até que isso se transformasse em lei, como nós vemos hoje, né, foi preciso alguns incidentes primeiro. Então, para quem tem boa memória, vai lembrar que lá em São Paulo houve casos, né, de pessoas, os valentões desajustados, que espancavam homossexuais nas ruas de São Paulo e diante das câmeras. Então, isso levava a uma comoção, né, da população, porque, veja, houve uma construção da homossexualidade desde os anos 60 até os anos 90, que foi dissociando esta prática, da ideia de pecado, que leva, obviamente, né, à ideia de sujeira, de imundície, que é com relação ao sexto mandamento, para uma coisa mais leve,
Daí utilizou-se o termo gay, que significa alegre, e as pessoas vão lembrar que nos programas de televisão, nas telenovelas, né, sempre eles eram representados de forma alegre, de forma cômica, engraçada e tal. De modo que as pessoas foram se afeiçoando ao pecado pela boa imagem que se fazia do pecador. E aí quando acontece, né, esses casos, que provavelmente eram pessoas ou desajustadas ou pagas para fazer isso, para promover essa onda de violência contra homossexuais, a grande mídia utiliza isso em favor de uma legislação, certo? Então, pensemos aqui no caso do Charlie Kirk, usa-se um desajustado a favor de uma ideia, né. É possível que por trás daquele rapaz, do Tyler Robinson, existisse Um financiamento. toda uma estrutura para justificar o outro lado da questão, que é o lado da retificação de Tikkun. Então, primeiro você promove a desordem contra a natura e depois você vai apresentar uma solução. Isso eu venho trabalhando no meu apostolado, se chama noéismo. Noéismo. Donald Trump, ele nesse momento, ele é a figura forte da causa noéica. Ele é a figura forte disso, né. Ele é esse outro lado da moeda, que vai apresentar uma solução de pacificação para o mundo. Porque veja que o mundo está dividido. Sim. Em todas as partes, nós estamos vivendo guerras civis, que são silenciosas, mas está uma divisão profunda em todas as partes. Essa polarização provocada pela agenda woke, né, que naquela minha análise do filme do Nosferatu, né, eu falo que são bruxas contra vampiros, né, são 2 lados ruins, né, que estão ali, né, em conflito, e deste conflito, evidentemente, vai ter que vir um pacificador, vai ter que vir um momento de pacificação. E aí você utiliza a morte do Charlie Kirk de 2 maneiras. Primeiro, você pode eliminar um futuro presidenciável que viria a se tornar católico, de um processo de conscientização do que é a tradição católica. Era possível que isso tivesse em processo de acontecer, é possível. E aí você elimina essa possibilidade e faz dele uma espécie de mártir para uma outra causa. Da É, causa política. uma causa política e jurídica. Eu lembro, por exemplo, como os nazistas souberam se aproveitar da morte de Horst Wessel. O Horst Wessel era da SSA e não era uma pessoa que tivesse boa conduta moral, não é? Mas o assassinato dele pelos comunistas, brigas de rua contra comunistas, ele foi assassinado. E como os nazistas se aproveitaram para fazer da imagem de Horst Wessel, né, uma espécie de marca de um movimento nacional socialista. Fizeram até a canção Horst Wessel, que eles cantavam nos congressos do partido. Então você utiliza um fato que pode ter acontecido, de fato provocado por uma mentalidade de degenerados que levou às últimas consequências, né, mas por trás disso tem um aproveitamento político da causa. E já está se falando na possibilidade, né, de se fazer um prêmio, e isso, né, os sionistas dizendo, fazer um prêmio, laureando o o Charlie Kirk como um exemplo a ser seguido de cristão sionista. Ou seja, o justo entre as O nações. justo entre as nações, exatamente, Foi algo interessante que eu vi, e que alguns replicaram, é que ainda este ano, creio muito recentemente, o Charlie Kirk começou a mudar o posicionamento dele em relação a Israel Uhum. para uma posição mais crítica. Sim, sim, sim. Ele começou a perceber, não é? Eu acho que isso deve em parte a Candace Owens. A Candace Owens ela vem, né, avançando também com relação a isso, né? Não é só com relação à questão que envolve Gaza e todo o massacre que está sendo feito ali. Porque realmente é assustador, é assustador. Recentemente, o ministro Smotrich, tem um vídeo dele, ele falando sobre isso. Ele fazendo as contas de como aquilo, que agora que foi destruído, foi removido, né, como aquilo pode virar um paraíso turístico e como se pode ganhar muito dinheiro com a reconstrução. Aí ele diz assim: "A primeira etapa para isso, nós já fizemos, que foi destruir tudo".
Agora vem a etapa da reconstrução e a gente vai transformar aquilo num paraíso turístico e vão ganhar muito dinheiro. Fala isso claramente, abertamente. É claro, Então, assim, você vê um nível, sabe? Quantas pessoas, quantas crianças foram massacradas, mortas ali para isso. e isso é um princípio de destruir para reconstruir, que é o solve et coagula, Exato. E aí, justamente. qualquer pessoa de bom senso, né, vê uma coisa dessa, a pessoa realmente ela fala que eu estou defendendo a causa errada. Por que eu estou defendendo Israel diante de uma coisa dessa? Possivelmente foi o caso do Charlie Kirk. Ele deve ter chegado num momento de autorreflexão e considerado isso. Falou assim: "Espera lá, não é possível, não é possível. Eu defendo a vida, eu estou defendendo a vida. E o que eu estou vendo ali? Aquelas pessoas que eu acho que defendem a vida estão promovendo um genocídio em Gaza contra pessoas indefesas. E justificado por quê? Não tem justificativa. E o exército Não americano há mais que fez lá o mas isso justifica o extermínio da população inteira? e o exército americano, trabalhando para ajudar Trabalhando para isso, e o Trump também, e né, financiando. favorecendo isso, favorecendo isso. Onde que isso vai dar? Isso vai dar justamente, né, num tribunal, que chama o Tribunal Divino Internacional, que já foi até o próprio Trump foi convidado a presidir esse Tribunal Divino Internacional, que seria para implementar as leis de Noé, para dar um mínimo de ordem ao mundo desfigurado, destruído, né, pelo wokismo e por toda essa loucura dessa agenda globalista. Então isso tem um propósito, entendeu? O propósito é promover a degeneração a chegar a tal ponto e que vai ser necessário o consentimento das pessoas sãs para que haja um tribunal, divino internacional. Ou seja, é engraçado porque ele ser internacional, ele dá uma ideia de que ele, por exemplo, ele é secular. Ele vai substituir a ONU. Sim, porém, ser internacional, ele dá a ideia que é secular, só que ao mesmo tempo eles colocaram a partícula divino. Divino, divino. Porque vai ser secular, porque a religião de Noé, ela é uma religião secularizada. A ideia religiosa que existe no noeísmo, ela só tem um nome de religião. No fundo, né, a chamada lei de Noé defendem valores meramente naturalistas, e que une todas as religiões a partir de um denominador comum, não é? E que visa a fraternidade universal e a paz mundial sob essas leis. Agora, quem aplica essas leis, quem julga essas leis e quem ensina essas leis são eles. Eles é que vão presidir a coisa toda, porque aí eles reservam o direito de ser religião propriamente dita, né. Então, aí sim se dá a chamada retificação, o Tikkun Olam, não é, e preparando para a vinda do Messias com a construção do terceiro templo. E é muito interessante, professor, justamente porque isso a gente volta justamente a essa dialética no seguinte sentido. Do mesmo modo que na China, por exemplo, a gente tinha o confucionismo, que era aquele código moral para a população comum, e o taoísmo para as elites e os intelectuais, justamente porque o taoísmo ele trabalha com o bem e o mal, ou seja, de tal modo a que os governantes eles lidem com a ideia do bem e do mal. Exato, Ou seja, a religião, Complementares. sim, então, ou seja, a religião ou seja, para as massas, o panteísmo. Para um grupo seleto, a gnose propriamente dita. Exatamente, é. É o mesmo princípio defendido pelos perennialistas. Por isso, o mesmo Trump estando alinhado com perennialistas, ao mesmo tempo ele está alinhado com Rabalo-Babide. Sim, porque não há contradição real. Não há contradição real, entendeu? Vai ser sempre a ideia de uma elite com poder religioso e a massa, né, com uma espécie de Filosofia moral. filosofia moral, ou que eles chamam de tradição esotérica com X, entendeu? Isso é um pouco como A chamada unidade das religiões, e lá em cima a unidade transcendente da religião, que é o próprio judaísmo. isso é interessante, professor, porque isso está ligado justamente um pouco ao humanismo integral Sim, justamente do Maritain, porque o Maritain, sim, por exemplo, ele fala que o problema para ele da teologia moral é que a teologia moral ela só tratava de assuntos que eram sobrenaturais. E ele fala que o problema da filosofia, uhum, da moral filosófica natural, é que só tratava de assuntos naturais. uhum, Então ele propunha justamente uma solução sim, que seria justamente de certo modo, uma filosofia, por exemplo, moral,
divinizada, Sim. só que ainda assim permanecesse secular, Uhum. porém com uma partícula sobrenatural. É a mesma coisa, no sentido que você vai ter para as pessoas a massa, Sim. uma filosofia natural, porém iluminada de cima, como que um deus ex machina, por um grupo de iluminados. Sim, exato, exato. E esse grupo de iluminados são os de Israel. São de Israel. É para isso que o movimento Rabalubavi trabalha. E o que é feito da Igreja Católica? A Igreja Católica transforma-se no chamado catolicismo de Israel. A função dela é promover a unidade do gênero humano e a paz mundial, para que seja ela, né, aquela que vai promover essa unidade das religiões. E nós vemos que os papas conciliares, eles passam a trabalhar em favor disso desde o fim do concílio. E aí nós caímos, né, terrivelmente na era apocalíptica. Por que eu digo isso? Porque nós retornamos às 2 primeiras heresias do cristianismo, que é a heresia dos ebionitas e dos nicolaítas. É interessante isso porque a primeira, a dos ebionitas, é o movimento judaizante, negação da divindade de Cristo pelo adocionismo. Então Jesus Cristo, ele só se torna filho de Deus depois do batismo. Porque ele toma consciência que é Deus. Exatamente, é. Porque antes ele não sabia. Exatamente, é. Mas ele não é propriamente o Messias, entendeu? E, por outro lado, você tem a heresia nicolaíta que permite o pecado. Sim, É uma heresia contra a lei, é antinomista. que é citada por São João Evangelista, inclusive no Apocalipse. Por isso que eu digo que nós entramos, né, nessa era do Apocalipse exatamente pelo retorno a essas duas coisas, um processo de judaização do catolicismo que dá no catolicismo de Israel, porque quando você vê o Papa Leão XIV citando o princípio cabalista do Tikkun Olam, você já imaginou? Era possível pensar isso durante a história da Igreja Católica, um Papa fazer esse tipo de citação? Cita uma mística de uma outra religião. Sim, Agora, professor, algo interessante que o senhor falou é justamente. legítima, cita como legítima. E algo interessante que o senhor falou é justamente que isso começou no Vaticano II, por exemplo, quando o próprio Papa Paulo VI foi lá inaugurar a ONU. Sim. Porque ele estava removendo dele Exato. o privilégio que sempre foi do Papa de intermediar as relações. Sim, ele faz isso pouco depois depois da tiara papal. Isso é muito simbólico, mas isso é muito profundo por uma razão. Por várias, porém, uma razão em particular é porque a gente pega e existia justamente um plano nos esotéricos na França, por exemplo, que era o projeto sinárquico, que o senhor deve ter lido. Sim, o Papa Leão XIV citou exatamente isso, que estão promovendo a sinarquia mundial, ele citou isso expressamente. E a gente pode pegar o livro do Epifânios, que é justamente sobre a história secreta a história das sociedades secretas, que é aquele livro grosso. E ele fala, justamente, o foco do livro dele é sobre a conspiração, sobretudo, que ocorria na França com o apoio de todos os esotéricos, que era da sinarquia. Ou seja, a sinarquia era o seguinte: haveria um grupo que quer formar um governo mundial e que esse grupo ele seria dividido justamente naqueles que são, por exemplo, operativos, especulativos e naqueles que são propriamente místicos, ou seja, religiosos. E então a obrigação dos operativos é financiar aqueles que são especulativos e místicos. E para resumir, eles teriam um corpo monetário para financiar todo o sistema, um corpo especulativo que trata das leis e um corpo religioso que ele teria a pretensão de integrar também a religião católica como uma das tantas religiões no projeto. Ou seja, e isso ele trata de frisar bem, porém no plano sinárquico, que vários esotéricos tinham no século XIX e que foi descoberto, é que ele foi descoberto porque todos aqueles que estavam envolvidos com o plano, eles acabavam morrendo. E eles, misteriosamente, eles acabavam morrendo. E os secretários, as pessoas envolvidas também acabavam morrendo, para que o plano ele não chegasse a conhecimento da justiça. Porém, em resumo, só para não alongar muito, porque isso daria até um podcast à parte, porém, é interessante que eles falam e ele frisa que a Igreja Católica ela não será destruída. Ela tem que ser integrada no projeto sinárquico. Ou seja, terá justamente uma conferência nacional das igrejas e a Igreja Católica, do mesmo modo que os budistas, os hinduístas, os ortodoxos, vão integrar. Isso está contemplado no concílio.
A ideia do concílio, quando ela distingue a Igreja Católica do Reino de Deus, né, e distingue a Igreja Católica da Igreja de Cristo. Então, a Igreja Católica, ela seria não o Reino de Deus e nem a Igreja de Cristo, ela seria parte disso. E com relação ao Reino de Deus, que ainda virá, segundo eles, virá quando o Reino de Deus? Virá quando tiver a retificação do mundo, tipo um Holanda. É isso. E segundo eles, o que seria a Igreja Católica então? A Igreja Católica seria como o primeiro rebento que surge dessa raiz que é, né, todas as religiões estão ali em potência, e no momento em que brota o primeiro ramo, essa é a Igreja Católica, por isso ela tem a missão e por isso tem a nota de catolicidade no Concílio Vaticano II. Veja que eles não removem a nota de catolicidade, mas eles deformam essa nota de catolicidade para dizer que a missão da Igreja, como católica, é ser ela a que vai fazer com que todas as religiões, que são igualmente boas, porque provêm da mesma raiz, né, Se unam. isso, se unam para promover essa fraternidade universal e que vai, a partir daí, sim, né, chegar ao momento da retificação do mundo com essa fraternidade universal, tipo Holanda e Messias. Isso é, a Igreja Católica seria uma irmã mais velha Isso. que tem a tarefa de organizar É. as ovelhas perdidas num só rebanho. É isso que o Ben Mosaic chamava de catolicismo de Israel. E isso é interessante, justamente porque o reino de Deus, a Igreja Católica não seria o reino de Deus, e ele viria depois da retificação da humanidade. Isso é interessante por quê? Porque o Papa Paulo VI, ele colocou a festa de Cristo Rei praticamente para o último dia litúrgico. Sim, exatamente por isso. Ou seja, ele tirou da data Exato. original Exato. e colocou praticamente no último dia da liturgia. E é a mesma coisa que diz o Maritain no Humanismo Integral, entendeu? Então, o reino de Cristo, né, o Cristo Rei, não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Justamente. Por quê? Porque o reino ainda virá. O reino ainda virá. E virá, então, na era messiânica. Portanto, Jesus Cristo não era o Messias. Ainda se espera pelo Messias ainda. Jesus Cristo se resume a quê? Se resume a uma espécie de grande homem, grande sábio, um grande mestre. Aí voltamos ao O adocionismo. adocionismo, dos ebionitas, né? Voltamos a isso, não é? Mas é justamente o ponto que nós estamos hoje. E, professor, é interessante então que a gente vê que o Trump, por exemplo, para retomar, ele é o principal interessado na reconstrução de Gaza, Sim, sim. tanto que já tem até um É o projeto, negócio dele, é a sim, alternativa. um jornal italiano, porque isso ainda não foi oficialmente publicado, porém um jornal italiano, recentemente, ele fez o trabalho Uhum. de projetar como se dará a reconstrução de Gaza. Sim, E adicionaram lá, então, o Resort Trump, sim, exatamente. e numa parte eles colocaram uma... Como é aquele negócio da inteligência artificial? Sabe, aquilo que suga muita água, eu esqueci agora. Enfim, eles projetaram lá aquela área de Gaza e numa parte tinha um Resort Trump e noutra parte tinha justamente como se fosse um Vale do Silício menor focado em inteligência artificial. Ou seja, isso é hilário, porém o Trump, ele é o principal interessado e é por isso que ele vai levar a cabo este projeto. E isso não afirmando, porém, de fato, possa ser que isso seja até mesmo um inside job. Porque, justamente, ele se convertendo, o problema é que o Trump, ele é aquela direita que ela é aceitável. Que ela... É a direita que eles querem que faça esse processo de retificação do mundo, enquanto a esquerda promove, vamos colocar de outra maneira, porque a Cabala, ela se subdividiu em duas forças, que são dialéticas, tá certo? Uma força de Jacob Frank, que promove. O Jacob Frank, por exemplo, ele era contra o Talmud. Ele queimou o Talmud publicamente, né? Porque ele dizia que o rigorismo excessivo das leis, e ele era contra as leis. Porque o Jacob Frank prega o antinomismo, a abolição das leis e o pecado como um meio de santificação. O que nós voltamos lá para o pico de la Mirandola. É preciso descer Para subir. para subir, é preciso descer fundo, porque é através do pecado é que você vai ter a santificação. Então, essa vertente franquista vai promovendo essa degradação do mundo, não é, pelas elites globalistas.
E a outra vertente é a vertente racídica do Rabbah Lubavitch, que vai propor a retificação do mundo. Daí entra a figura do Rebbe, né, como peça fundamental para isso. Então, enquanto você tem essas elites globalistas, né, trabalhando de forma franquista, promovendo a degeneração dos costumes, né, e as ideologias de gênero, transhumanismo, etc., você vai ter a direita, a nova direita, sendo promovida pelo movimento Rabbah Lubavitch, a fim de propor no momento certo a A solução. retificação do mundo, a solução do mundo através de um tribunal, né, internacional divino, que substituirá a ONU. Esse projeto, eu fico abismado de ver como que os católicos desconhecem essas coisas, porque isso tudo está desde os anos 90 sendo colocado. Inclusive, há um rabino que já nos anos 90 propunha que se mudasse, né, o nome ONU e se colocasse, né, organização para os filhos de Noé, né. Isso não é coisa nova, entendeu? E toda essa relação do rabino Ben Moshe com o Vaticano II é perfeitamente rastreável. Perfeita, por exemplo, né, o grande amigo de João Paulo II, que é Hélio Toffoli, o rabino de Roma, o pai dele foi aluno de Elie Ben Moshe. Ou seja, é impossível que João Paulo II não conhecesse o projeto do rabino Ben Moshe para o catolicismo, ou chamado catolicismo de Israel. Bom, e há várias citações de prelados, né, da Igreja Conciliar, A gente pode pegar citando o Ben Moshe. a gente pode pegar o próprio catecismo de João Paulo II e os irmãos mais velhos. Está lá, né, a aliança com Noé, que ainda permanece, Que está lá no catecismo de João Paulo II. ou seja, que a antiga aliança não acabou. Não acabou, e a antiga aliança, ela é principal, porque Mais velha. a nova aliança, ela seria no sentido do pacto com Noé, de cumprir as leis de Noé. Isso está lá no catecismo de João Paulo II. Ou seja, a salvação viria pelos judeus, Sim, resumidamente falando. sim, sim. Ou seja, Mas é uma deformação daquilo que Nosso Senhor disse para a samaritana, porque quando Nosso Senhor disse para a samaritana isso, né, ele está falando daquela época com relação à verdadeira religião. a ele mesmo. A ele mesmo, porque ele era filho da raça judaica, não é? Mas, de certa maneira, se consuma com ele, com a vinda dele. E, no entanto, o Vaticano II e Nostra Aetate, ela usa isso no sentido de que essa salvação, ela ainda está para vir na época messiânica. E o Joseph Ratzinger defendia, né, esse duplo messianismo. Por dizer que nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo era o Messias, os judeus acreditam que não, que o Messias ainda virá, e está perfeitamente de acordo, porque, afinal de contas, Jesus Cristo voltará, então será o nosso Messias voltando e o deles chegando pela primeira vez. Essa é a esquizofrenia da coisa, entende? O problema do hegelianismo é que quando se tem uma tese e uma antítese, o processo de síntese ele é infinito. Sim. Ele fica num loop infinito, porque na realidade o materialismo ele não tem capacidade per se de se redimir a si mesmo. Então a gente nunca chega num final da história propriamente dito, porque então a gente entra justamente, apesar dos curtos-circuitos que continuam acontecendo, a gente nunca chega propriamente no final da história, justamente porque para os materialistas a finalidade do homem é neste mundo. Porém, a gente vê que, na realidade, o final da história, provavelmente, é justamente o apocalipse, o juízo final, que é algo Deus ex machina, ou seja, é Deus que dirá aquele momento que o próprio que nosso Jesus Cristo ele fala que somente o Pai sabe a hora. Então, na realidade, quando a humanidade ela tenta acelerar o final, na realidade ela propõe para que Deus disponha. E de fato, efetivamente falando, eles podem nos aproximar sim do final, porém do apocalipse, que já estava para cumprir então cada iota daquilo que estava escrito, da lei, não é? Uhum. O Rebbe, o sétimo Rebbe, Menachem Nassim, ele fazia uma analogia, né, dos tempos de Noé com os tempos que estávamos vivendo ali, do século XX, né, em 1994, usando, né, o número 7 como referência. Então, lá quando Noé, né, estava entre os 600 anos no sétimo século da vida de Noé, 630 anos de idade, o dilúvio, né? Então, segundo o calendário judaico,
essa desencadeamento, não é, provocado pelo pecado, porque o que provoca o dilúvio É o pecado da humanidade. é o pecado. Então o que vai provocar, essa nova intervenção para a edificação do mundo é a exaltação do pecado ao extremo que se dá exatamente nesse sétimo milênio. Segundo, né, o calendário, judaico, é mais ou menos isso, né, o calendário deles está mais ou menos não sei de cabeça isso aí, mas é mais ou menos algo assim, né. Seria mais ou menos isso, fazendo uma referência, né, ao sétimo século de Noé, entendeu. Então, por isso ele dizia que os mananciais da sabedoria cabalística, a partir de Shina Zalman, que foi o primeiro rebbe, que é do final do século XVIII, deveria se espalhar pelo mundo. Olha, é interessante o termo que ele usa, se espalhar pelo mundo, que é o mesmo termo que Nossa Senhora usa quando diz que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. É exatamente igual. Isso está lá em Shina Zalman dizendo num dos seus discursos na sinagoga, né, lá de Nova York. Ele diz exatamente isso, né. É a época de espalhar os seus mananciais pelo mundo, para que venha a retificação do mundo, tipo, Que foi anunciado já pelo próprio Papa Leão XIV. exatamente. Segundo o Papa Leão XIV, né, nós já estamos já As portas. às portas dessa retificação do mundo. Então é isso. E mais alguma consideração, professor, na sua exposição? Então, nós dizemos isso aqui tudo para mostrar essa sim, né, a causa Profunda. profunda da questão do assassinato do Charlie Kirk, né. Mas como essas 2 coisas estão dialogando, e infelizmente a maioria das pessoas não tem a noção do que se passa, né. E novamente a gente volta à questão da grande crise que a gente vive, da igreja provocada pelo concílio, porque é assustador, né, como os continuistas não são capazes de ver essas coisas. Como eles negam isso até agora. Negam essas coisas. Mesmo assim, escancaradamente, diante de todo mundo, eles continuam negando. Mesmo com Francisco, mesmo agora com essa frase tão estarrecedora. E no final das contas, né, porque de certa maneira eles querem o mundo como está também, né. Eles querem de certa maneira essa retificação do mundo à la cabala judaica. É porque a grande dificuldade do catolicismo, a pedra de tropeço de fato, é que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Pois é, Esse é o grande problema, esse é o grande problema. porque se ele não fosse, tudo seria mais Pois fácil. é. Porque então, a gente pega os arianos. Uhum. Os arianos, eles poderiam ser amigos dos hereges. Exato, exato. Essa que foi sempre todo o foco de toda, heresia, sempre ela tem esse princípio da negação da divindade de Cristo. Sim, exatamente. Por isso São Paulo dizia, né: "Se Cristo não renunciou, é vã a nossa fé", não é? E Nós acreditamos no Cristo, que ressuscitou, porque ele ressuscita para nos mostrar isso, né, nos mostrar exatamente o seu triunfo, né, da sua divindade. que é loucura para os pagãos e escândalo para os judeus, a cruz de Exatamente, Cristo. exatamente. Aí continua sendo até hoje, né, continua sendo até hoje. E agora é escândalo para os próprios católicos, Sim, que estão perplexos diante de todas essas coisas, como dizia Dom Marçal Lefebvre, né, carta aberta aos católicos perplexos, né. O católico de bom senso fica perplexo, né. E outra coisa, antes da gente finalizar, Luiz, é que a gente vê muito nos meios, conservadores, né, isso é uma dicotomia, não é, não dá para ser católico e tradição e conservador ao mesmo tempo, entende? É preciso tomar cuidado com isso. Mas tem crescido muito, na maioria das vezes, né, o catolicismo, né, tradicional conservadorista leva ao 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 chamado cristianismo sionista. Muito cuidado com isso, entendeu? Porque a direita, né, dos católicos da direita, eles tendem a se unirem aos protestantes, né, em favor de uma causa contra o comunismo. E aí se tornam, né, cristãos sionistas. É preciso tomar cuidado com isso, né? E quando na realidade, né, o nosso combate é por uma integridade de princípio. Contra os quais a gente não pode de maneira nenhuma, diminuí-los ou aceitar outros, né, como proposta. E aí que está o grande problema, porque, ao mesmo tempo que o Papa Leão XIV diz essas coisas e promove a agenda LGBT, né, os católicos tradicionais parecem mornos, parecem tranquilizados com a ideia de que o Papa Leão XIV, de alguma maneira, com a outra mão,
vai dar a eles a liberdade para a missa tradicional. Porém, vai dar a liberdade com que intenção? Pois é, mas o fundamental é a doutrina. Justamente porque, na realidade, uma missa tridentina celebrada no ambiente liberal, ela não vai Pois é, santificar aquele ambiente. exatamente, é. Veja, por exemplo, né, quando uma pessoa suicidou da Basílica de São Pedro, foi necessário fazer ali um ato, né, de reconsagração, e depois que a Pachamama entrou na Basílica de São Pedro, não houve um ato de reconsagração. Depois que entrou Essa a passeata seara do recente. orgulho gay, que entrou dentro do Vaticano, não houve nenhum ato de reparação. Em seguida vai ter uma missa tridentina lá, que é o que o cardeal Burke tá propondo. Nem sei se já conseguiu, né, se o Papa já liberou, que o Papa Francisco tinha proibido missa tridentina na Basílica de São Pedro. Então, o que esses católicos conservadores estão querendo é simplesmente uma missa tridentina. E aí? Sem os princípios que a justifiquem. Exatamente. Esse é o problema, porque na realidade, A missa tridentina e o Papa defendendo o Tico Rolão ao mesmo tempo. ou seja, é porque Como ficamos? e o problema, professor, é que as pessoas não veem porque é justamente isso, as pessoas elas colocam moral acima de doutrina. Exato, exato, Só que na verdade isso é inverter o efeito às causas. exato. Porque, na realidade, se você quer a missa tridentina só pela missa tridentina, sem a doutrina Sim. que justifica a existência da missa tridentina, o que as pessoas querem é curar museu, ou seja, é ficar lá. Exato. São, né, os aspectos acidentais, é o canto gregoriano, entendeu? É a beleza litúrgica da coisa e tal. E isso aí eles estão dispostos a dar, assim como Claro, o 16 deu, não é? porque ele considera, do mesmo modo, por exemplo, que existe a tendência homossexual, ele considera que existe uma tendência tradicionalista. Exatamente, é. E essa tendência tradicionalista, ela pode estar dentro do catolicismo de Israel e dessa fraternidade universal de religiões também, entendeu? Não há problema, desde que se aceite, né, os princípios do Concílio Vaticano II e a missa nova, Por exemplo, é a mesma coisa que aquelas missas. pra transformar os tradicionalistas todos em continuistas. Por exemplo, é a mesma coisa que aquelas missas dos padres jurões durante a Revolução Francesa, que eram missas Pois tridentinas. é, e os papas os padres refratários Exatamente. se recusaram, foram para o martírio, mas se recusaram, E né. a gente vê então que, ou seja, era a missa tridentina, e mesmo nem tinha precisado ir muito longe. Antes do Concílio Vaticano II tinha missa tridentina em todos os lugares do mundo, e veio o Concílio Vaticano II do mesmo jeito, que as pessoas se desapegaram da doutrina. Exatamente, é. Então, antes de tudo, é uma questão doutrinal profunda, não é? E essa é um combate que existe. Mesmo que, né, os cabalistas controlem essas vertentes políticas do mundo, que são multifacetadas, do lado vampiro, bruxo, e, né, degenerados e tal, tudo isso aí, nós não podemos esquecer que a guerra de todos eles é contra nós, é contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E, professor, é como o Papa São Damaso diria, né, nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus. Ele fala isso nos sermões, porque justamente, hã, os muçulmanos, por exemplo, eles não conhecem o Pai, e eles não têm o Espírito Santo, porque eles não conhecem o Filho. E os judeus, eles não têm o Espírito Santo, e eles não conhecem plenamente o Pai, porque eles não têm nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eles não têm paz. Não existe paz, Exatamente. não existe paz neles, entendeu? E por isso, então, eles são promotores, né, de toda a desordem. É uma consequência da desordem que existe neles próprios. E essa luta que nós estamos vivendo, professor, é como São Paulo fala, quando ele próprio interpreta o Antigo Testamento na carta aos Hebreus, ele fala que existe Isaac e Ismael, Uhum. porque Ismael ele nasceu da carne, Sim, de Agar, sim, enquanto que Ismael ele é um milagre da graça de Deus, porque ele nasceu da estéril. exato. E ele será escolhido para dar luz ao Messias, justamente porque ele é fruto da graça e não da carne. E São Paulo, ele aplica isso para dizer que existe a sinagoga que se orgulha de ter a carne de Sim, Abraão, sim. enquanto que existe a Igreja Católica que se orgulha de ser filha do Espírito. Sim, porque a sinagoga pode a carne de Abraão, mas não tem a fé de Abraão. E a igreja católica não tem a carne de Abraão, mas tem a fé de Abraão. E a fé é que vivifica, não é? E isso só Por isso que eu digo o seguinte, Luiz, o judaísmo, antes de Cristo, não pode ser chamado propriamente de judaísmo. É melhor, o termo melhor para designar é mosaísmo, porque eles estavam apegados à lei,
que era obrigatória de fato, não é? Mas depois de Cristo, essa lei ela se torna mortífera para aqueles que ainda estão apegados a ela, porque a lei mata e é a verdadeira fé, o Espírito é que vivifica. Então, o judaísmo propriamente dito, né, como se conhece hoje, o judaísmo talmúdico e tal, ele é filho, ele é produto da deformação das leis mosaicas. Então, eles apostatam do mosaísmo e dão origem a isso que a gente chama de judaísmo. Que é uma questão ontológica, porque é a raça profética. Para eles é uma questão ontológica e que um desejo que perpassa 2.000 anos de história para a consumação de um projeto messiânico, né? E eles perseguiram durante esses 2.000 anos e agora eles acham que vão fazer a retificação do mundo para o Messias, né? E por isso a gente vê toda essa desordem no mundo, né, que de certa maneira é um modo de apressar, de acelerar esse projeto final do tipo 1. E você disse sim, no começo da nossa conversa aqui, e todos eles concordam na mesma coisa. Tanto a direita quanto a esquerda. Tanto a direita quanto a esquerda, né, esse processo de aceleração, né, da crise, para que se chegue, né, o Messias, o que será o anticristo, né, sem dúvida, para nós é o anticristo. Então é isso, professor. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter disposto seu tempo, e que essa seja a primeira de muitas gravações, e o senhor sempre será bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E até a nossa próxima entrevista. Tudo bem. Salve Maria. Salve Maria.